famigerado Zoom, a última aulinha que a gente está tendo aqui no Zoom, tá? Compartilhando aqui a tela. Então, vamos ver aqui. Na aula passada, a gente já introduziu a matéria. Gente, na aula passada eu não corrigi a prova, não? Porque deu tempo de corrigir a prova, ainda fazer isso aqui tudo. Não, o senhor só mandou só uma questão que eu fiquei em dúvida e passou pra frente. Ah, foi por isso, é. Eu não fiz a prova inteira com vocês. Foi isso, Guilherme? Foi. Ah, então ninguém ficou em dúvida em nenhuma questão, eu passei para frente, eu entendi. Nossa, é porque eu já dei matéria, né? Fica assistindo muito Dragon Ball Z, dei matéria, né? Então, a gente está estudando o capítulo 14 de fluidos, né? Vamos lembrar aqui, para quem acordou agora, para quem não assistiu a aula passada, nós estamos aprendendo agora sobre fluidos, né? O conteúdo básico sobre fluidos, né? Dá para dar em 2 aulas, né? Conteúdo básico sobre fluidos, tá bom? Onde você vai aprender as descrições das propriedades básicas, das equações básicas para descrever um fluido, tá bom? Na aula passada eu comentei o que é o fluido, né? E quem está fazendo fenômeno de transportes aí, porventura, por algum motivo, né? Tá na série fatorial, né? Tem várias séries ao mesmo tempo. Quem já viu o fenômeno de transporte vai ver só uma revisão, que na verdade vai ter menos conteúdo, né? Porque aqui em Física 2 é só introdução ao tema, né? Aqui eu vou falar aqui que é pressão, fazer o cara se acostumar com a unidade de pressão, né? Perceber as pressões naturais, né? As pressões na ordem de Pascal, as pressões, né, feitas pelo corpo humano, né? As pressões sofridas pelo corpo humano, que estão na ordem de atmosfera, né? As pressões sofridas por um submarino no mar, né? Embaixo da água, quais são as pressões, nas altitudes, quais são as pressões, né? Então, essa é a ideia do nosso curso, né? A ideia do nosso curso é essa. É só a introdução. Mas aqui a gente vê, por exemplo, lá em fenômenos, né? Eu estou dando a equação de Bernoulli. Dei, né? Porque agora eu vou dar a equação de balanço que a gente não vê aqui. Mas assim, você vê lá no, se você for pegar lá no curso lá, a gente já viu um monte de coisa que a gente vai ver aqui, né? Inclusive, né? Se for pegar aqui, a sequência de ideias é a mesma, só que lá fala com um pouco mais de profundidade, né? Então vamos lá, pessoal. A gente falou sobre o que é fluido, né? É um material que não resiste à força de cisalhamento, né? Ele não alcança nova posição de equilíbrio, né? Como o Guilherme na aula passada ele deu a solução ótimo, né? Fiz um slidezinho aqui sobre isso, né? Um comentário, né? Um sólido, ele, se você aplica uma força tangencial em alguma superfície, ele acaba encontrando uma configuração final de equilíbrio. Ou ele racha. Ou você destrói o sólido, ou você deforma ele, mas deformar ele significa que você vai tirar ele da forma inicial e vai colocar ele numa forma final. O fluido não, se você aplica força, ele vai se deformando continuamente, né? Ele vai se deformando aí continuamente, não adquire forma final, ele continua a se deformar. Em outras palavras, né? Ele escorre. Um fluido, ele flui. Um fluido, ele flui, né? Então, nós temos os líquidos e os gases como exemplos de fluido, né? Como principais grupos de fluidos aí, líquidos e gases. Apesar de que materiais, às vezes, né? Eles vão apresentar propriedades de fluidos sem ser fluidos, né? Mas eu estou falando de física, outras físicas, né? Na nossa física básica aqui, vamos pensar em sólido e gás, né? Aí eu defini. Bom, vou falar de propriedades, né? Propriedades a gente tem que saber, porque a gente que vai fazer aqui é descrever o fluido, né? Viscosidade. A gente estuda aqui viscosidade? Não, mas a gente estuda lá em outra matéria. Fenômeno de transportes, né? A gente quer descrever o fluido, né, gente? Como engenheiro, né? A gente quer descrever o comportamento de um fluido. O fluido escorre, mas como que ele escorre? Pô, tá tendo vazamento lá no último andar. Então, a indústria está com o alto forno lá, o fluido, né? O ferro quente, né? O ferro fundido virou é um fluido, né? E tá escorrendo, qual é a taxa? Eu quero saber quanto tempo vai demorar para ele sair daquele lugar e ir para aquele outro lugar lá que tem 2 km de distância. E vai passar por um forno que tá inclinado, né? Enfim, você quer saber descrever fluidos, né, gente? Como engenheiro, né? Você tem que ter conhecimento sobre as propriedades da matéria, né? E aí as propriedades de um fluido se tornam importantes você estudar. Para descrever um fluido, para descrever o fluido, o que você precisa? Densidade, velocidade,
viscosidade, né? Pressão do fluido nos pontos do recipiente. Em geral, você vai estar tratando com fluido que está de um jeito ou de outro. Ou ele está parado ou ele está em movimento. Quando você está estudando o fluido parado, você está na hidrostática. Quando você está estudando o fluido em movimento, você está na cinemática. A gente está na hidrodinâmica. Nós estamos na hidrostática. A gente está estudando fluido em movimento hoje, tá? A gente está estudando fluido em movimento hoje. Mas, de qualquer forma, independentemente de como que ele está se movendo, as propriedades aqui que a gente deve saber de antemão, né? São as listadas aqui no livro. É a densidade, massa sobre volume, isso aqui, né? Densidade, que é massa sobre volume, e é dado pela letra Rho, é uma letra grega, né? Parece um pezinho, tá vendo aqui a letra Rho? Essa letra aqui, ó, ela parece um pezinho gordinho, né? Ela parece um pezinho, tá? Mas é a letra Rho, tá bom, gente? Então, M é a massa da substância, V é o volume da substância, tá bom? Então, M é a massa da substância, V é o volume da substância, e Rho é a massa específica, tá? As unidades de massa é quilos, a unidade de volume é metro cúbico e a unidade de densidade é quilograma por metro cúbico. Gente, a unidade no Sistema Internacional de Densidade é quilograma por metro cúbico. No sistema CGS, grama por centímetro cúbico. Mas outra unidade bem importante que tem é o litro, né? A unidade de volume aí. Como tem essa unidade de volume aí, que é o litro, né? Você tem que saber transformar, porque muitas vezes aparece em litro, né? Porque na nossa prática diária, o litro é uma unidade de volume importante. Você compra a garrafa de Coca-Cola de quanto? 1,5 litro, né? 2 litros. Você não compra a garrafa de Coca-Cola de 0,001 metro cúbico, né? Você não compra a garrafa de Coca-Cola assim, né, gente? Então, você compra usando litro. Então, você tem que saber transformar, tá? 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Isso aqui é tudo a aula passada. Aí aqui dei alguns exemplos de densidade, né? Tem uma tabelinha e comentei algumas coisas aqui. Comentei como a água e o sangue têm a mesma densidade, né? Como o gelo, né, né, gente? O gelo tem uma densidade menor, né? O gelo tem uma densidade de 910 quilos por metro cúbico. Quer dizer, olha que coisa interessante. Se você pega assim 1 metro cúbico, se você pega 1 metro cúbico e coloca água, né? Aproximando aí a densidade da água, né? Para 1.000 quilos por metro cúbico. Se você pega uma caixa d'água e coloca 1.000 quilos de água, a caixa d'água fica cheia, porque a densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico. Aí se você vai lá e coloca essa caixa d'água dentro do congelador, se você coloca essa caixa d'água dentro do congelador, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer alguma coisa com a água que no final, dentro do metro cúbico, vai ter só 910 quilos de gelo. Vai vazar 90 quilos de gelo. Não é interessante? Vai vazar 90 quilos de gelo. E aí? Como é que é explicado isso, hein? Esse aí é um comportamento anômalo da água, né? Olha que coisa interessante, gente. A água, quando ela está em temperatura padrão, 20 graus Celsius por aí, ela tem uma densidade, perdão, de 1.000 quilos por metro cúbico. Quando ela vira gelo, quando ela congela, ela passa para 910. Quer dizer que se você colocar uma caixa d'água cheia de água no congelador, um congelador, por exemplo, de frigorífico, né? O tempo vai passando e na medida que a água for escorrendo, foi congelando, essa água vai escorrer 90 litros, 90 quilos vai sair da caixa d'água. Porque no final só vai poder ter 910 quilos lá dentro. Isso indica para a gente, né, uma coisa que eu já até comentei com vocês lá na aula de termodinâmica, né, o comportamento anômalo da água. Né? Quando você congela a água, o volume da água aumenta. Qual criança, né, que não colocou o suquinho, né, que a mãe fez lá? A criança vai lá e coloca isso no copo, né? O copo vai lá e trinca. Coloca no congelador, né? A pessoa vai lá e trinca. Qual pessoa nunca percebeu que quando coloca Coca-Cola no congelador, ela expande o seu volume, né?
Ela expande seu volume e às vezes até estoura, né? Antigamente estourava, né? Hoje não, essa garrafa PET aí, ela aguenta pressão. Professor, Mas antigamente o vidro não, né? Antigamente a garrafa era de vidro. Então estourava no congelador, era um desastre, era um terror para as mães antigamente. É professor, estourar a garrafa. Sabe esse negócio de colocar o Coca-Cola no congelador e esquecer? Então, antigamente isso dava um problemão. Hoje não, a garrafa de PET é melhor, né? Tá bom, pessoas? professor, Oi. mas isso não depende do recipiente, não, né? Depende do recipiente, no sentido que se o recipiente for muito volumoso, né? Se ele tiver um volume grande também, o volume dele também vai alterar significativamente, né? Aí a quantidade de água que vai escorrer do recipiente vai ser diferente, como caiu na prova de vocês lá, né? Agora, você pega uma garrafa PET que ela tem uma espessura muito pequena, né? Então, o quanto muda o volume da própria garrafa PET não vai influenciar muito. Então, levando isso em consideração, né? Não interfere o volume do recipiente. A Se for água um pesa 1.000 recipiente, quilos por metro cúbico quando está em estado líquido e pesa 910 quando está congelado. O volume que está não importa. A se forma do for um volume só recipiente importa. isolante, Oi? se for um recipiente isolante, não faz diferença também, não, né? Oi, Vinícius, recipiente isolante está falando o quê? Que não deixa a temperatura, não deixa trocar energia? É, Ah, mas você, térmico. aí não, entendi. Mas aí não vai ter troca de energia, então a água vai continuar no estado líquido, né? Que tá lá dentro desse recipiente, aí não vai fazer diferença, né? Beleza. Ela não vai mudar de volume, ela não vai mudar de densidade, perdão. O volume é o mesmo, né? Mas ela não vai mudar de densidade, não vai. Você coloca uma garrafa térmica, né? Que não deixa trocar energia entre o interno, o volume interno e o volume externo. Você coloca uma garrafa térmica, né? Aí o que que acontece? Nada. Aí não vai trocar energia, então não vai perder calor, né? Não vai diminuir a temperatura da água, né? Não vai diminuir a temperatura da água, então ela vai ficar do mesmo jeito, vai ficar com essa mesma densidade. Gente, mas é muitíssimo importante notar, e eu falei, eu adoro esse comentário, eu gosto muito disso, porque é muito sutil isso, gente. Como que a natureza é perfeita, para mim, isso é um indicativo de como que a natureza é perfeita. O fato da densidade do gelo ser menor do que o da água, se não fosse isso, esse detalhe muito simples, que é explicado, na verdade, né, devido ao ângulo que existe entre porque é H2O, né, é um oxigênio com dois H ligado, né? E o ângulo de 105 graus, assim. Se não fosse esse ângulo, né? Não lembro direito qual que é o ângulo corretinho, não lembro agora. É 105, ângulo da ligação da água lá. Esse é o tipo de coisa que não pode esquecer, ó. O cara da universidade e tal. Ângulo da molécula d'água. Vamos perguntar para o pai dos burros. 104,45. 104,45, né? É o 104,45 aí é o ângulo, né? Na água. Então, meus queridos, coisa boa. Então, se não fosse esse ângulo, não tinha esse comportamento anômalo aí. E olha só que coisa interessante. Por causa desse comportamento anômalo aí que a vida surgiu na Terra. Pira. Não é que por causa disso aí surgiu a vida na Terra, né? Não é uma coisa assim, essa frase ficou errada. Mas se não fosse isso aí, não tinha jeito de ter vida. Por quê? A gente vai estudar que as substâncias que têm menor densidade, quando na presença de uma substância de maior densidade, ela tem a tendência de flutuar, né? Então, como a água tem um comportamento anômalo, né? Como a densidade diminui na medida que a temperatura baixa, então o que vai acontecer? A camada de gelo se forma na superfície sempre do lago, né? Então, você vai ver um lago lá, né? Se você vai num lago em países frios, você vai ver que tem uma camada de gelo que é formada na superfície, né? É formada na superfície. Isso é muito estranho, porque em geral os sólidos têm uma densidade maior do que os líquidos, né? Não é verdade, gente? A gente não está falando de dilatação aqui?
Então, os sólidos, em geral, têm uma densidade maior do que os líquidos, do que as coisas líquidas, né? Você pega, assim, ferro líquido e o ferro sólido, né? Você vai ver que o ferro sólido tem uma densidade bem maior, menos a água. A densidade da água sólida é menor. Então, ela flutua na água líquida. Então, o gelo flutua, né? O gelo flutua. E como o gelo flutua, né? Ela protege a água que está embaixo, né? Então, mesmo que o sol esteja pegando na camada superior, o sol bate na água, né? O sol bate na água na superfície, né? Mesmo que o sol esteja batendo ali na água, né? O sol bate na camada de gelo, né? Nossa, é muito louco. Então, tem uma camada de gelo que sempre protege, porque senão... Como assim, professor? E daí? E daí? E daí, professor? Por que você está falando dessas loucuras? Ué, meu querido, se o gelo não boiasse, não teria água. Simplesmente não teria nenhuma água na Terra. Teria tudo gelo, pô. Seria tudo gelo. Pensa nisso. Se o gelo, quando ficasse duro, né? Se a água, quando endurecesse em forma de gelo, né? Descesse, e a tendência seria acumular cada vez mais o gelo lá embaixo, né? Seria cada vez acumular o gelo lá embaixo. E a camadinha de sol ia fazer ficar uma película de água assim, pequenininha na superfície, né? Só que não é isso que acontece. Quando acontece o gelo sobe e lá embaixo fica a água. Olha isso, cara. Isso é muito louco. Não sei se vocês entenderam o tanto que isso é importante. Se não fosse isso, não teria água na Terra, né? Se a água não tivesse comportamento anômalo, a gente teria oceanos de gelo. Os oceanos seriam todos de gelo. Tá certo? Então, a água tem um mecanismo, o fluido água tem um mecanismo natural de preservação da sua forma, preservação do seu estado, né? Que é o fato de que a densidade dela é menor, então o gelo flutua, né? O gelo flutua. Tá bom, meus queridos? Enfim, falei demais sobre isso, né? Porque, na verdade, é uma coisa importante. Eu acho que um dos metais mais densos que tem é o chumbo, né? É o chumbo. Então, não está aqui, né? A densidade do chumbo não está aqui. Mas está aí. Outra densidade importante você lembrar é o ar, né? O ar tem uma densidade de 1,21, né? A gente, em geral, coloca 1, tá? 1 quilo por metro cúbico. Enfim, isso é uma coisa que a gente aprende lá no primário, né? 1 quilo por metro cúbico. Mas, na verdade, olha só, nas condições, na CNTP, né? Condições naturais de pressão e temperatura e pressão, que a gente considera na química, né? Que é 1 atmosfera, 20 graus Celsius, né? Na CNTP, o ar tem uma densidade de 1,21, né? A nível do mar. 1,21 quilos por metro cúbico. O ar, de ar. Aí eu falei, na aula passada eu fiz aqui um comentário, né? A gente estimou mais ou menos o volume de ar, né? De uma sala de aula. Não foi? Eu fiz isso com vocês, não foi? Lembrei alguém, eu não fiz isso com vocês? Sim, O volume de ar numa sala de aula. Mas não foi aqui não, né, Guilherme? Foi lá na sala mesmo, né? foi nos dois. Então, porque eu gosto muito de fazer essa conta, né? Porque a gente sempre tem a impressão que o ar é leve, né? Que o ar tipo, não pesa, é o ar, né? A gente sopra, enfim. O ar em movimento é o vento, né? Então a gente faz vento com muita facilidade com a bochecha. E aí a gente pensa, pô, o ar não pesa. O ar pesa, cara. O ar pesa e muito. Que te faz pensar no como que o avião voa, né? Mais pesado que o ar? Como é que voa aquele treco? Enfim, a gente cria as forças de sustentação, né? Força de sustentação, algo que nós vamos falar aqui no nosso curso. Força de sustentação ou de empuxo. A gente cria o empuxo, tá bom? Então, tá. Isso aqui eu estou falando da aula passada. E depois de densidade eu falei sobre pressão. Eu falei sobre a pressão. Pressão é força por área. Pressão é a força perpendicular, tem uma força atuando numa área, certo? Digamos que essa força esteja distribuída numa área. Quando a gente coloca uma setinha assim, né, gente? Quando a gente coloca um vetorzinho assim, dá a impressão que só a nossa imaginação é que aquela seta é uma coisa real, né? E que só a pontinha da seta que está fazendo a força, né? Não é. Se eu tiver a minha mão estiver pressionando a parede, né? Isso vai ser representado por uma pressão por um vetor força, apesar de que a minha mão, cada ponto
Cada ponto da minha mão aqui vai estar exercendo uma força ali, que vai ser diferente, né? Em cada ponto, mas em média nós podemos dizer que o vetor, existe um vetor força, né? Que está representando a força que minha mão está fazendo na parede, né? Então, se você pega essa força e divide pela área de atuação da força, né? Então isso aí dá a pressão feita, né? Então a pressão é uma medida de como que é uma atuação da força na área. A pressão é uma medida da atuação, né, da força na área. É a razão entre força e área. É uma força média, né, gente? É uma força por unidade de área, né? Pressão é uma força média, uma força por unidade de área. Média no sentido de área, né? Uma média aí de áreas, né? É uma média ponderada das áreas. Tá? Não, viajei. Pressão não é isso, não. Pressão é simplesmente força por área. Pressão é força por área, e lembrando que essa força, né? Somente a parte perpendicular é que conta. Somente essa partezinha perpendicular aqui, ó, a componente perpendicular da força é que conta, tá? Aí eu ensinei para vocês também, né, na aula passada, pessoal, que a força é dada em newtons, a área em metro quadrado, e essa pressão vai ser dada em newton por metro quadrado, que recebe um nome especial, Pascal, né? Pascal. Então tá aqui a unidade de pressão, Pascal, tá? A unidade de pressãozinha, Pascal, tá aqui. A pressão de uma atmosfera, 101.000 Pascal. Uma atmosfera, uma pressão, né? A pressão normal que o nosso corpo sente, né? Qual é a pressão do sangue, média? Pressão do sangue, né? O nosso corpo foi construindo, sofrendo a pressão atmosférica no nível do mar, né? Ele evoluiu aí, né? Nesse ambiente. Então, a pressão que ele está acostumado, né? Todos os órgãozinhos estão acostumados, a linfa do nosso corpo, né? Assim por diante. Tem variação de pressão? Tem variação de pressão, mas em média a pressão no nosso corpo, o do sangue, é 1 atmosfera. Né? Essa é a pressão básica, essa é a pressão básica, né? A pressão efetiva do nosso corpo é 0. Aí, eu não falei o que é pressão efetiva, né? E pressão absoluta, eu falei? Não. Obrigado, Guilherme. Não falei, né? Mas, enfim, mas isso é coisa que a gente estuda depois lá em fenômeno de transportes. Aqui o importante é saber que a gente está sempre trabalhando com pressão absoluta aqui, tá? A gente vai falar de uma atmosfera, a gente vai falar de pressões a partir da pressão atmosférica. Não, a gente incluindo a pressão atmosférica, né? Então, a pressão de uma atmosfera, um ATM, né, essa unidade de pressão, é tipo litro, tá, gente? É uma unidade auxiliar. É uma unidade auxiliar. Litro é uma unidade de volume auxiliar. ATM é uma unidade de pressão auxiliar. Então, a pressão de uma atmosfera é 101.000 Pascal. É isso, 101.000 Pascal, né? Aí a gente, em geral, para não ficar esse 1, tá vendo esse 1zinho do 101.000? A gente aproxima para 100.000. A gente aproxima um ATM para 100.000 Pascal. Então, um ATM é 10 a quinta Pascal, aproximadamente. Tá? Aí, na aula passada, eu fiz a conta, né, de qual é a pressão feita pela agulha do salto-agulha, né? E para mim foi uma conta, assim, que eu pensei, pô, eu sempre fiz errado, porque sempre que eu fazia essa conta assim, ela dava, tipo, 4 atmosferas, eu já achava assim, nossa, isso é muito, né? Mas na aula passada a gente fez a conta direitinho aqui, com estimativas melhores, né? Porque eu parei dessa vez, né? Porque, em geral, eu dou essa aula aí onde, né, gente? Eu dou essa aula lá na sala de aula, então as estimativas tudo saem da minha cabeça, assim, tipo, eu nunca peguei lá um sapato, salto e olhei lá, né? Eu só sabia que aquele negócio era... Eu botava 2 centímetros quadrados, né? Achava que 2 centímetros quadrados já era uma plataforma suficiente para a mulher pisar lá, mas o salto-agulha, meu brother, a gente ouviu a foto, lá ali a foto, o negócio é uma arma, isso daí é uma arma, pô. Isso é um picador de gelo. A mulher anda em cima de um picador de gelo para parecer, né, enfim. Ela anda em cima de um picador de gelo. É uma arma letal. Aí a gente viu, né, fiz a conta direitinho aqui, a gente viu que a pressão feita no solo, se a pessoa de 60 quilos colocar todo o seu peso em cima de um sapato só, a pressão feita é 233 atmosferas. Pensa nisso, 233 atmosferas, tá? Acho que aí, então na aula passada foi uma aula sobre propriedades, densidade e pressão. Densidade e pressão, tá? Aí eu comecei a dizer para vocês, aí eu voltei, né, no sumário e falei, olha, gente, essas são as propriedades do fluido que a gente tem interesse: pressão, velocidade e massa específica.
Viscosidade dinâmica, cinemática, isso aí a gente vê depois, em outro curso, mas agora, pressão, velocidade e massa específica. E que aí a gente tem que saber descrever as 3 equações importantes, né? Uma equação para quando o fluido está em repouso e 2 equações para quando o fluido está em movimento. Uma equação para quando o fluido está em repouso e outra equação para quando o fluido está em movimento. É isso aqui que a gente vai ver agora. E na aula passada eu já até comecei a introduzir a lei de Stevin, que é o tema da aula de hoje, né? Um pouco do tema da aula de hoje é a lei de Stevin, tá? Aí eu não sei, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, gente. Eu preciso só de meia hora para falar de lei de Stevin. Você acha que vale a pena a gente fazer uns exercícios? Vale, né? Um exercício de pressão, velocidade, massa específica, para usar essa equaçãozinha aí de massa específica? Bora fazer uns exercícios, né? Nessa próxima aula que vai começar agora, vamos fazer exercício. Tá? Vamos fazer exercício aí. Vamos fazer exercício, né? Sim. Vamos fazer exercício usando essas 2 equaçõezinhas aqui, né, gente? As equaçõezinhas que nós aprendemos na aula passada, né? Que é densidade, massa sobre volume, e pressão, que é força sobre área. Vamos fazer exercício para memorizar essa equação e vamos ver como é que isso aparece nos exercícios, né? Para a gente poder depois fazer a nossa provinha de N2, baseado aí, né, nessa matéria, né? Então, vamos fazer exercício, tá? Então, vou pedir para meus colegas, né? Pedir para meus alunos. Claro, a gente vai ver lei de Stevin hoje, mas, enfim, dá para fazer uma aulinha, meia hora de exercício, deve dar para fazer uns 2 exercícios, né? Aqui ou um, né? Aqui no nosso ambiente, né? Digital de ensino, tá bom? Então, vamos fazer exercício. Vou abrir aqui o livro, né? Que eu já até mandei o link do livro aí para vocês, não mandei? Deixa eu ver aqui se eu mandei. Mandei, acho que eu mandei. Tá aqui, ó. Vou abrir o capítulo 2 de fluidos. Nossa, é bom esse scan, essa câmera que eu uso para tirar foto é muito boa. Olha como é que fica. Olha como é que fica. Tá aqui, aproveitando e já fazendo ali. Aqui, ó, massa específica e pressão, justamente o que a gente quer, né? Massa específica e pressão. Ele faz vários exercicinhos aqui. Depois, aí já tem fluidos em repouso, né? Fluidos em repouso, ele vai falar de lei de Stevin aqui, que é a nossa materinha de hoje, né? A nossa matéria de hoje. Nossa matéria de hoje tem muito exercício. Nossa, deixa eu ver aqui. Olha, muito exercício, gente. Ensga. Nossa senhora, não mudou o tema até agora. Agora que veio a equação de continuidade. A gente tem até o exercício 48 aí, ó. 48 é 3 estrelas, é um desafio, ó. Esses exercícios de 3 estrelas aqui no livro é desafio. Louvado seja Deus, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Sempre seja louvado. Então, olha aí. Desafios 46 também é um desafio. Enfim, a gente tem muito exercício para fazer, né, gente? Eu vou aproveitar e fazer uma listinha de exercício aí agora, ó. Vou aproveitar aqui nesses últimos 2 minutos dessa live aqui, vou fazer uma listinha de exercício e já começar a resolver com vocês. A listinha de exercício para vocês estudarem, né, gente? Para a gente estudar para a prova, né? Porque aí eu tiro minha prova já baseado nessa lista. Você já sabe, agora você já sabe que não tem mentira, né, nessa frase, que eu tiro a prova dos exercícios, né? Você sabe que isso é verdade. Então, é importante para mim que vocês saibam conhecer as propriedades. Não pode chegar lá na frente sem saber a pressão, sem saber densidade, a lei de Stevin, né? Quando você afunda na água, né? Quando você mergulha, né? A sua pressão aumenta, a pressão sentida pelo seu corpo aumenta de quanto, né? Como é que é essa variação da pressão com a altitude, né? Proporcional. Isso é a lei de Stevin. Aí, se você tem que ser um engenheiro, você tem que saber a equação da continuidade, cara. Você tem que saber que quando a área diminui, num duto, né? Quando a área diminui, a velocidade aumenta. Quando a área diminui, a velocidade aumenta. Você tem que saber isso. Você tem que saber a equação de Bernoulli, né, gente? Que é a equação básica para você equacionar as propriedades mais básicas do fluido, né? Então, você vai descarregar lá o caminhão da concrecon lá, sei lá, aquele negócio, aqueles concreto, né? Aqueles toneladas de concreto, você vai descarregar lá. Aquilo é um fluido, cara. E você tem que saber estimar tempo, estimar a velocidade do escoamento daquele treco, sabendo a densidade, etc. Né? Enfim, imagino que seja coisa que um engenheiro tem que saber para poder dar soluções, né? É porque quando você é engenheiro, meu brother, isso aqui é engenharia de produção ou civil? Os dois. Dois, né? É verdade, é os dois, uma sala cheia dos dois. Meu, um engenheiro, a questão do engenheiro é o seguinte, é que você tem que dar opinião lá pro cara que tá te pagando, né, pro dono do dinheiro,
você tem que dar opinião baseada em fato científico, entendeu? Você não é a questão do engenheiro é isso. O engenheiro é um grande administrador também, né? Ele vai administrar milhares de reais de construir um prédio, muito dinheiro envolvido, né? Então, as decisões que eles tomam, que o engenheiro toma, não é decisão baseada no achismo, né? Por exemplo, a decisão de um mestre de obras, como ele é um técnico, ele não tem conhecimento científico, né? Só conhecimento técnico. Então, não estou dizendo que ele não sabe das coisas, é claro que ele sabe tudo com relação à prática, mas se surge um problema, né? Pode até ter um mestre de obra experiente que já viu aquele problema, né? Mas pensa num problema, gente, vai. Como é que você vai construir um asfalto que absorve água, né? Quando surge um problema sério e real, é um engenheiro que tem que lidar, né? Porque o engenheiro tem conhecimento científico, né? E vocês estão sendo formados para isso, para ter um conhecimento científico, né? Para ganhar mais, você vai ganhar mais porque você tem mais conhecimento. Essa é a ideia. Então, vocês têm que conhecer essas propriedades.